O Diário Comunidade está de volta. Hoje nós falamos sobre segurança. E os cuidados para evitar prejuízos também precisam ser tomados quando se utiliza a internet. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, aqui com a gente o Dalton Quadros, que é engenheiro de software. Dalton, bom dia. Bom dia. Dalton, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do mundo virtual, né? A gente já falou no bloco anterior sobre os perigos aí do mundo real, mas no mundo virtual também. É possível que se faça muitos golpes? É possível cair em muitos golpes utilizando a internet? Sim, é possível. A internet hoje é um canal aberto, onde todo e qualquer tipo de pessoa acessa a internet pelos mais diversos lugares, seja por um acesso público, um cybercafé, um acesso espontâneo de algum ponto que seja liberado em uma rede sem fio. A pessoa basta ter um notebook ou ter um acesso a qualquer meio que leve à internet, ele acessa a internet. Entendi. Então, é um mercado que está cada vez mais em expansão, é uma realidade atual, apesar de todo mundo falar assim, não, eu não gosto da internet, mas existe exatamente uma visão clara que todo mundo passa em média de 2 a 4 horas por dia hoje na internet. É uma rede onde diversos serviços são prestados, facilidades, né? O grande negócio da internet, desde a sua vinda em 92 para cá, foi exatamente estabelecer uma forma de relacionamento e comunicação entre o usuário final e a ponta do outro lado. Então, o que nós queremos dizer com tudo isso, né? Existe um banco, existe uma empresa, existe uma venda de um produto ou de algum serviço, e, por outro lado, existe o consumidor, que vai exatamente fazer essa relação de comunicação entre as duas pontas. Vai aproximar, né? E aí entra a parte da segurança, né? Hoje, por mais que as empresas invistam em mais tecnologia, em mais software de segurança, em especialistas de segurança, existe sempre alguém querendo burlar esses caminhos para poder buscar qualquer tipo de informação e, com isso, tirar proveito dessa oportunidade. Isso reflete o mundo físico, né? Quanto mais sistemas de segurança se criam, também existe um marginal que vai querer burlar aquele sistema de segurança. Eles se especializam em conjunto. Muitas vezes a gente brinca de falar, né? O especialista da insegurança, que é o hacker, ele trabalha em conjunto com o especialista de segurança. Então, ele acaba burlando as situações para que a outra pessoa possa ir lá corrigindo na sequência. É que a gente brinca de falar do vírus e o antivírus. Quem é que cria o vírus? A empresa do vírus. E quem é que cria o antivírus? A empresa do vírus. Então, existe sempre um caminho conjunto para tudo isso. Bom, vamos falar então, para a pessoa que está em casa, aquele usuário comum, né, que utiliza a internet para e-mail, para informação, site de relacionamento, pagar uma conta, às vezes os sites dos bancos permitem isso, né, que você faça várias transações financeiras pela internet, com a facilidade de não sair de casa, né? A gente pode perceber nas agências bancárias, cada vez menos tem um caixa físico para poder atender um cliente, existe cada vez mais caixa eletrônico e, consequentemente, o usuário ele está usando o serviço de internet pelas questões de comodidade, o tempo de trabalho dele, e ele acaba, por muitas vezes, fazendo o trabalho pelo banco e pagando por isso. Então, é a partir daí que começam os problemas com a internet. É verdade. E, então, vamos citar um exemplo aí para o pessoal que está em casa. Quais são os golpes mais comuns feitos pela internet? A gente tem 2 cenários. O primeiro cenário é o cenário dos hackers, né? Eles criam, através de programas maliciosos, e programas de captação, onde eles podem, através de algum determinado domínio, fazer a busca de e-mails dessas pessoas e, a partir da busca de e-mail dessas pessoas, ele poder acessar a conta de e-mail dessa pessoa. Então, como é que ele vai acessar a conta de e-mail dessa pessoa? Mandando e-mails maliciosos, que podem levar a algum endereço fantasma e, a partir da pessoa, pela falta de conhecimento, acessar esse e-mail sem por muitas vezes ter o conhecimento que na barra de endereço deve haver uma leitura desse endereço onde ele está plugando naquela conta de e-mail, acessar as informações e a partir desse momento ele cai num processo de autodados para que o usuário possa buscar essas informações e acessar seus dados pessoais. Ou seja, o marginal, então, a pessoa, o bandido, ele manda um e-mail para mim, por exemplo, e lá dentro vai ter o link, um acesso para algum outro site. Um acesso muito utilizado é que eles acabam utilizando uma imagem, por exemplo, de um banco, como a de informação, por exemplo, de atualização de dados cadastrais. E poxa, eu tenho conta nesse banco de fato. Você acaba clicando nessa informação. Sem querer, você vai lá. Ele abre o navegador de internet do seu computador. Você não acaba acompanhando na barra de endereço o endereço que está sendo publicado naquele momento.
e você acaba por, nesse momento, o software ele faz a transação dele de leitura da sua máquina e transferência de alguns dados, caso houver. O que isso daí também leva? Além da transferência dos dados, pode prejudicar seu computador na troca de vírus também. Então, você tem dois problemas sérios que você está encontrando nesse momento. E a partir desse momento, então, eu imagino que a pessoa que desenvolva esse tipo de esquema manda milhares de e-mails, né? Milhares. Existe esse sistema. 10 pessoas caírem, ele já está lucrando. A internet é uma coisa muito engenhosa, que a gente tem falado muito nesses últimos tempos. A gente tem o processo corporativo das empresas que trabalham de uma forma. A internet se criam cada vez mais novos serviços e cada vez mais novos softwares de fazer trabalhos cada vez mais diferenciados. Então, existem as ferramentas de e-mail marketing que podem enviar esses e-mails. Então, linkando, o que é um e-mail marketing? Nada mais nada menos que uma propaganda de uma empresa, demonstrando um serviço, e você, poxa, me interessou, a hora que você clica, você está sendo encaminhado para algum lugar. Esse algum lugar pode ser algum lugar escuro. Qual que é a principal dica, então, né? Que atenção, que cuidado que a pessoa tem que ter? É possível viver a vida inteira usando a internet sem cair num golpe? Nós temos os antivírus que já rastreiam bastante desses e-mails. Os antivírus, apesar deles já bloquearem a entrada desses e-mails no computador, eles já fazem um bom trabalho em cima disso. Mas existem alguns e-mails que conseguem burlar esse caminho. Até porque os antivírus podem ser pagos e podem ser não pagos. E a grande maioria que é usuário doméstico não tem um antivírus pago. Então, o antivírus não é 100% confiável. Não é tão eficiente, infelizmente, né? Nós passamos por esse caminho. Mas existe também a segunda etapa, que é o quê? A fiscalização do usuário quando do recebimento do e-mail. Poxa, eu não conheço isso, deleta. Primeiro passo, ponto final. É só deletar, não deletou, conhece. Não tem problema nenhum, não vai ter constrangimento, não vai ter problema nenhum com o seu computador, a internet, muito menos os seus dados bancários lá do outro lado. E a pessoa tem que ter ciência que, normalmente, os bancos, lojas, não vão ficar mandando esse tipo de e-mail. Os bancos não têm autorização para mandar isso, a não ser que você faça uma transação em alguns bancos, alguma transação interna do banco, e eles falam assim, você gostaria de encaminhar o e-mail? Aí você coloca o e-mail para quem vai, o destinatário, você como remetente, formalizando aquela transação. Para receber Caso um relatório, contrário, ninguém dá autorização. Existem os grandes portais de e-commerce, né, que existe no país hoje, que é onde a gente pede, né, para que as pessoas que forem comprar, não querendo fazer propaganda de ninguém, mas busquem esses portais, porque eles têm uma garantia e uma sequência de compra, pagamento e entrega de produto, que é uma coisa importante, que nós vamos buscar a cada dia que essa formalização você consegue acompanhar desde o início, onde está o trajeto da mercadoria, até o momento que ela chega na tua residência. Então, essa é a garantia que as empresas estão trabalhando hoje. Ou seja, o ideal, então, é que se a pessoa for comprar pela internet, entre em contato num site de uma loja conhecida, de uma grande rede. Sim. Existe também, além das grandes redes, que são hoje cada vez mais publicadas, cada vez mais divulgadas em função de uma abertura da banda larga, principalmente aqui em São Paulo hoje, sim, que são os grandes portais. E existe também o site de leilões, que é um outro cuidado que deve tomar cuidado, um outro cuidado a ser tomado também, que está importante para que o usuário conheça os dados de quem você está comprando, inclusive até o termo de fidelidade com relação aos outros clientes para que ele venda o produto, para que aquela compra que você faça, ela tenha uma entrega correta no seu destinatário. Agora, a polícia já tem trabalho, né, para buscar esses criminosos virtuais. A polícia trabalha, né, efetivamente em cima disso. Existe um departamento da polícia específico que vai buscar esse tipo de informação hoje. Mas, Alton, por que a dificuldade de encontrar esses criminosos virtuais é tão grande, hein? É uma coisa complicada. Imagina a rede, a internet é uma rede de computador ligado no mundo inteiro, instantaneamente em todos os pontos, né? Esse é o conceito. Então eu posso estar aqui no Brasil utilizando um acesso, por exemplo, da Filipinas, dando um exemplo básico, e que vai passar pelos Estados Unidos, pela Costa Rica, para depois chegar no Brasil. Então o rastreamento dessas informações fica muito por conta de quem está policiando os acessos, e até para localizar quem são essas pessoas. E muitas vezes esses sites maliciosos estão hospedados lá porque também não tem uma direção fiscal atrás disso. Ou seja, a grande dica é ficar atento. Ficar atento o tempo inteiro. É muito bom navegar na internet, passear, conhecer as coisas, ver tudo que tem de bom, que a internet é um mercado e é um mundo realista hoje, mas o mais importante de tudo isso é que a gente tenha cuidado com aquilo que se faz. Tá certo. Dalton, obrigado pela sua presença e pelas informações que você passou aqui pra gente. Obrigado.
Olha, o Diário Comunidade faz mais um intervalo, a gente já volta para continuar a falar sobre esse assunto. Não saia daí.